Vamos lá, só a gente sai do Viga, vamos a Brasília agora. Nós temos nesse momento no Senado Federal, está aí o senador Eduardo Girão sobre esta comissão de transparência que vai investigar uma série de denúncias do processo eleitoral. Acompanhe. E não iremos entrar aqui na questão do respeito ou na falta dele que ocorreu quando o ministro foi gentilmente convidado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para vir a essa casa dialogar sobre democracia, no caso sobre o ativismo judicial no Brasil. Ele não apenas recusou, como nem deu satisfação para essa Casa Revisora da República. Mas também não vamos entrar numa frase infeliz que demonstrou um respeito também ao povo brasileiro, porque um cidadão, na semana passada, foi abordar de forma muito cortês, educada, pedindo por favor ao ministro, nessa viagem que eles foram lá a Nova York, falar sobre democracia e liberdade, e ele respondeu, isso o mundo todo tomou conhecimento, repito, de uma forma infeliz, falando perdeu o mané, que é uma gíria que aqui no Brasil a gente sabe, talvez no exterior as pessoas não tenham compreendido bem, mas é uma gíria que é usada por alguém que subtrai algo do outro e fala isso de uma forma grosseira para a pessoa que teve subtraído uma bicicleta, um celular, uma moto e talvez os seus direitos. Eu queria apresentar aqui rapidamente, que os colegas vão se manifestar, aqueles que quiserem, mas os pontos centrais desse pedido de impeachment, porque o respeito que a gente está falando aqui, e aí eu entro, é o respeito à Constituição brasileira. Primeiro ponto, que esse caos que a gente está vivendo hoje, talvez aí um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Então, no nosso modo de entender, isso é uma interferência direta de um poder sobre o outro. Segundo ponto, que é público e notório, a gente coloca aqui os dados todos, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. Pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e o Código de Processo Civil e principalmente a Constituição Federal, ele tinha que declarar suspeito, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas no Brasil. Então, como ele fez palestra como um militante da causa, defendendo isso dá conflito de interesse flagrante. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula,
na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Então, é uma violação, porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado. Então, isso não é de bom tom e a gente respalda todos os artigos que são afrontados na nossa Constituição a partir desse encontro. Então, eu queria passar a palavra aos demais colegas. A gente vai protocolar, assim que terminar essa coletiva, na presidência do Senado. Obrigado. Além dos expostos pelo senador Girão e os demais colegas que subscreveram esse documento, ainda, Girão, tem a questão da ofensa aos militares que teve no ano passado, onde nós também protocolamos um pedido de impeachment do mesmo ministro aqui nesta casa. Então nós esperamos também que a casa, e o senador Lazier tem insistentemente batido nesse processo, que possa abrir este e tantos outros processos contra este e tantos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão também do abuso e o desrespeito com as Forças Armadas brasileiras. É isso aí. Senador Luiz Carlos Reis agora que falou, né? Antes tinha sido o senador Seria melhor Girão. que o número de senadores estivesse bem mais amplo, né? Mas por que a população pergunta? Alguns senadores sempre presentes assinando alguns impeachments e CPI, justamente para evitar essa hierarquia entre poderes, entre os três poderes. Não existe hierarquia, existiria uma harmonia. E a única contenção que a Constituição prevê seria o Senado Federal. E a população, muita gente se questiona, porque sempre os mesmos senadores com os mesmos pedidos, com essa mesma vontade, só a gente mesmo, Girão, Reis, Plínio, Lazier, só esses poucos senadores que enxergam os absurdos, as arbitrariedades. Parece que o único que tem direito à fala e à opinião e à expressão, tratar a Constituição como um diário pessoal, parece que é ser os ministros, alguns ministros do STF. É assim que eles tratam a Constituição Federal, como seu diário pessoal. Assim eles expõem, mostram as suas opiniões e assim a população aceita, como o Senado aceitou até aqui. Então, mais um pedido que a gente assine protocolo. Espero que dessa vez seja encaminhado. O senador Stevenson Valentim é do Rio Grande do Norte, antes Luiz Carlos Reis. Agora Lazier Martins também do Rio Grande do Sul, o Reis também do Rio Grande do Sul, e antes foi o senador Girão pelo Ceará. Eu definiria como a reunião da desconformidade e de cumprimento funcional. Desconformidade porque os atos inconstitucionais vêm se repetindo de maneira mais célere e cada vez mais intensa nos últimos tempos com relação a procedimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, o Superior Eleitoral, e com omissão do Senado Federal. E aí a segunda razão da nossa reunião: cumprimento funcional de obrigação. Porque quando nós tomamos posse aqui no Senado, nós assumimos um compromisso, nós fizemos um juramento de cumprir a Constituição. E dos que estão aqui presentes, acho que ninguém poderá invocar qualquer infração a essa Constituição. Ao contrário, temos zelado muito para cumprimento desses compromissos assumidos. Mas não é o que se vê por parte de alguns ministros da Suprema Corte, que cada vez mais infringem dispositivos e de uma maneira mais alarmante ultimamente. É com relação à censura de pensamento, censura à liberdade, né? Desobediência ao sistema judicial que estabelece que o Ministério Público deve participar de toda e qualquer ação penal. Ultimamente, já há 3 anos, a rigor,
o Supremo não mais chama a participar o Ministério Público Federal. Enfim, daria para desfiar aqui uma série de dispositivos constitucionais sendo infringidos. E hoje, o que se acrescenta é apenas mais uma tarefa: ingressar com o pedido de impeachment do ministro Barroso, aquele que fez um pronunciamento lá no Texas, há meses atrás, na cidade de Austin, fazendo uma palestra a estudantes brasileiros, dizendo como livrar-se de um presidente, já mostrando ali a sua tendenciosidade. Tempos depois, fez uma outra palestra, esta bem mais próxima, em Boston, de críticas ao que ele dizia riscos para a democracia brasileira. Ora, isso não é tarefa de ministro do Supremo. Os ministros, como juízes, têm obrigação da discrição, mas não é o que acontece com vários deles, inclusive com esse recente jantar do Gilmar Mendes com o presidente eleito, acentuando cada vez mais os casos de relações promíscuas. Ora, não tem nada que está convivendo nessa hora de tanto debate, de tanta polêmica, de tantas multidões nas ruas, estar o ministro do Supremo estar jantando com o presidente da República, que vem sendo contestado por uma grande parcela de brasileiros. Então, são alguns fatos, porque eu não estou me atendo muito ao conteúdo apresentado aqui pelo senador Eduardo Girão, porque esses já foram descritos por ele. Alguém poderá perguntar, mas vocês ainda acreditam que tenha andamento qualquer desses pedidos de impeachment? Poderíamos dizer, olha, pelo retrospecto não há muita esperança, mas não é por isso que vamos deixar de cumprir a obrigação. São tantos os ministros que aparelham o Supremo já há alguns anos, desvirtuando completamente o sentido da justiça, que nós vamos continuar batendo enquanto for possível, enquanto tivermos vozes, porque há tentativas, inclusive cada vez maiores, de calarem a nossa voz. Então, estamos entrando com mais um pedido de impeachment, desta vez por aqueles fatos aqui levantados pelo senador Girão, contra este ministro que tripudiou de um cidadão brasileiro que o tratava com toda a educação numa abordagem em Nova York há bem poucos dias, dizendo perdeu o mané, com o que praticamente poderíamos interpretar que não há um chamamento não apenas daquele cidadão, mas a todos os brasileiros. Nós estamos sendo manés aqui no Senado também, nós que lutamos contra esse estado de coisas. Estamos sendo manés, porque gritamos, verberamos, protestamos e não há resultado. Mas não é por isso que vamos deixar de atuar. Então, o motivo hoje aqui, pelo que disse aqui o senador Girão e os demais colegas, é para comunicar à imprensa, a boa imprensa, porque nós estranhamos muito o silêncio de uma grande parte da imprensa brasileira, que ignora completamente os acontecimentos, as multidões nas ruas, as discordâncias com relação ao processo eleitoral, sobre o qual recaem sérias suspeitas de fraudes. Tudo isso tem sido muito ignorado por alguns órgãos de imprensa que nem ao menos cogitam de um debate. Simplesmente omitem como se nada estivesse acontecendo, enquanto que as multidões gritam nas ruas. Então nós estamos aqui para comunicar que mais um pedido de impeachment, desta vez dirigido à soberba do ministro Barroso, porque ele está fazendo por merecer. Agora, se o presidente do Senado vai dar andamento ou não, pelo retrospecto não vai dar. Até porque, disse isso ontem da tribuna do Senado, não vem cumprindo a Lei 1079, que é a lei do impeachment, que obriga a um determinado rito que não vem sendo cumprido. Qual é esse rito? Uma vez ingressado na Secretaria do Senado um pedido de impeachment,
O presidente tem a obrigação de imediatamente passar para o advogado do Senado, que apenas vai se restringir às formalidades, isto é, reconhecimento de firma, qual a prova pretende produzir, se tem testemunhas, quais são e endereço, e fica por aí. Pela lei não pode entrar no mérito. Isso não é atividade para o advogado do Senado. Isto é para a mesa do Senado, mas não é o que se cumpre. No entanto, essa desobediência tem caracterizado todos os pedidos de impeachment até agora. O presidente do Senado recebe, manda para o advogado do Senado examina, vai a fundo.